Pois bem, essa é uma apuração minha com a nossa âncora do 360, Débora Bergamasco. Lula tem estudado lançar um programa específico voltado ao público idoso como parte da estratégia eleitoral para 2026. Entre as propostas em discussão, a que mais ganha corpo é a criação de uma espécie de centro de convivência para idosos, com serviços ali de assistência médica, odontológica, psicológica, fisioterapia e atividades de lazer e socialização. Eu não sou idoso, mas até eu iria aderir ali à fisioterapia, à socialização que eu estou precisando. Segundo as informações levantadas, a ideia ainda está em fase inicial, mas é provável que seja incorporada ao plano de governo do presidente. O modelo proposto não se assemelha a um asilo, onde os idosos residem permanentemente. A concepção é um estabelecimento diurno, ou seja, o idoso tem a sua casa, mas durante o dia vai a esse centro de referência ali exatamente para que ele consiga ter atividades físicas e até mentais, para que ele exerça, enfim, exercite o cérebro também. E ali ele poderia ir sozinho ou alguns familiares ou parentes o levassem durante a manhã e o buscassem no final do dia. Unidades semelhantes já existem em algumas regiões do país, mas não tem uma rede federal e pública estruturada. Além dos atendimentos de saúde, o centro teria como função prioritária servir como espaço de socialização. A justificativa apresentada é de que o isolamento social é um dos principais fatores que aceleram o comprometimento cognitivo em idosos. Eles não interagem, eles não desenvolvem a comunicação e ali é um caminho muito grande para a demência. Atividades como dança, música e artesanato seriam oferecidas de maneira gratuita, como estímulo também cerebral e físico. A proposta é vista internamente não apenas como um aceno ao eleitorado idoso, mas como uma medida capaz de mobilizar toda a família, com ênfase especial no voto feminino, porque infelizmente o que acontece é que as mulheres que trabalham, muitas vezes são chefes de lares, também ficam responsáveis pelos idosos, pela mãe, pelo tio, pelo pai. E ali elas acabam atuando, infelizmente, também como cuidadoras, além de toda a rotina que elas têm. Então isso pode também tirar um pouco o peso dessa mulher para que ela tenha ali um tempo dedicado a ela própria. Com um centro de convivência, essas mulheres poderiam deixar então os pais assistidos durante o dia para trabalharem com mais tranquilidade ou não trabalharem, simplesmente aproveitarem o tempo delas. Larissa Rodrigues, isso também acontece em meio, e a gente não esquece, ao escândalo do INSS. Escândalo do INSS que afetou muitos idosos. Então seria uma maneira também de que eles tivessem algum tipo de colher de chá ou motivo para criar simpatia por Lula. Apesar de tudo isso, e é importante a gente dizer, as pesquisas mostram que hoje o eleitorado jovem, a maioria do eleitorado jovem, é mais sintonizado com Flávio Bolsonaro. E a maioria do eleitor idoso é mais sintonizado com Lula. Provavelmente pela memória do governo Lula e os e dois, e os jovens querendo uma renovação. Muitos deles frustrados com a inflação ou com os empregos oferecidos hoje no mercado informal. E ali você tem uma estratégia também da campanha de explorar a queda na fila do INSS, que esse é um tema que preocupa muito os idosos. Sabe que tem novidade disso, Uribe. Primeiro, deixa eu comentar dessa sua apuração, daqui a pouquinho a gente entra nessa que eu fiz em parceria com a Duda e com o Daniel Hittner ontem. A gente conversou com algumas fontes importantes e tem novidades. Mas trazendo essa sua questão dos idosos, o que eu tenho sentido na campanha, eu acho que vocês vão concordar comigo. Há uma movimentação para todos os lados. Sim. Vai ser uma campanha que poucos votos serão definitivos, como aconteceu mais ou menos em 2022. Então, até mesmo num público onde já se fala bem ou já se vai bem, o presidente Lula está tentando conseguir mais votos. Entra nisso a questão dos idosos, entra nisso também ter como se fosse uma resposta para as críticas que vão vir por conta do escândalo do INSS. Olha, a gente devolveu todo o dinheiro, já está isso resolvendo, né? Já está isso aí, estava nas propagandas, agora já não está permitindo mais usar os canais oficiais. Mas devolvemos todos os dinheiros, abrimos os correios para receber esses idosos e, inclusive, falando em idosos, a gente tem algo voltado para eles também, pensando no
no governo Lula 4. Então vai ter muita coisa, mesmo sendo um público onde uma faixa do eleitorado, onde o PT fala bem e normalmente tem uma boa intenção de votos, vai ter sim muitos programas voltados para as mulheres, para os idosos, até mesmo ali para o Nordeste, onde também normalmente avança mais, desculpa, na questão de votos, enfim. É como se fosse um tiro ali para todo lado para tentar resolver isso. Agora eu queria aproveitar para falar um pouquinho dessa questão de INSS, Uribe. Ontem, conversando com algumas fontes, o que me falaram? Há uma expectativa de zerar a fila do INSS, me falaram, final do ano é certeza, mas que até setembro isso pode acontecer. E a gente está falando em setembro, um mês antes da eleição. Isso acontecendo, Lula vai e já está usando essa argumentação durante a sua campanha. Já em algumas falas de entrega de obras, enquanto, mesmo antes da campanha de fato resolver, Lula tem dito isso. De janeiro para cá, os dados mostram que houve uma diminuição em 70% nesta fila. E que eles estão pontuando o que teria levado a isso. Primeiro, estão tentando dizer que foi a troca ali do comando do INSS. A gente sabe que o ministro da Previdência, o Volney Queiroz, ele não se dava bem com aquele que entrou para comandar o INSS, o Gilberto, né? Isso. E conseguiu essa mudança agora em abril. Então há essa tentativa ali de falar que a mudança com a nova comandante do INSS, que é uma mulher, falando de acenos femininos, houve muito também isso, uma mulher que veio ali de dentro do INSS e que entende muito o que passam essas pessoas. Então, com essa mudança, essa fila já diminuiu bastante e no menor dos cenários, o que eles visualizam é que em setembro, faltando um mês para a eleição, não vai ter mais fila do INSS. E isso Lula pretende usar como um grande trunfo para essa campanha que está para começar. Obrigado, viu, Larissa, pelas informações. Vamos ver se vão conseguir, porque sempre prometem baixar, acabar com a fila do INSS e nunca conseguem. E é muito importante, muita gente precisando, né? Muita gente que não consegue nem ter os seus pedidos ali solicitados e muitas vezes direito dessas pessoas receber esses valores e não conseguem recebê-los.